Maio de 1945. Em meio à paisagem devastada da Alemanha, centenas de tanques Panther estão estacionados, abandonados em pátios ferroviários, fábricas, quintais e ao longo das estradas onde suas tripulações fugiram quando o Reich entrou em colapso. Na fábrica da Daimler-Benz em Berlim, engenheiros americanos caminham por galpões de produção onde Panthers, pela metade, continuam nas linhas de montagem, seus motores Maybach nunca instalados. Perto de um castelo, tropas britânicas descobrem um depósito de reparos contendo 47 Panthers, em vários estados de desmantelamento, suas rodas de estrada entrelaçadas espalhadas por todo o piso de concreto. Na Áustria, unidades soviéticas avançadas encontram trens inteiros de Panthers destinadas a unidades que não existem mais, vagões carregados aguardando ordens que nunca virão. A guerra na Europa terminou, mas uma nova competição começa imediatamente. O Panther alemão, sem dúvida o tanque mais formidável que já viu amplo serviço na guerra, torna-se um prêmio que as três potências aliadas correm para conquistar e reivindicar. Cada nação quer entender o que tornou esta máquina de 45 toneladas tão eficaz, testar suas vulnerabilidades e determinar se suas inovações devem influenciar o desenvolvimento de seus próprios veículos blindados. O que se segue não é simplesmente a história de tanques capturados, mas um capítulo raramente documentado sobre como as vitórias militares se transformam em competição tecnológica, como o conhecimento se torna estratégia e como decisões tomadas nos meses imediatamente após a rendição alemã moldariam o desenvolvimento de armamentos por décadas. A corrida para garantir os Panthers atrai a atenção de oficiais de inteligência, engenheiros e especialistas em armamento em todos os territórios ocupados. A situação enfrentada pelas forças aliadas em maio de 1945 surge como uma oportunidade em meio ao caos. A Alemanha havia produzido aproximadamente 6.000 Panthers entre 1943 e 1945, com a produção atingindo o pico em 1944, quando fábricas da MAN em Nuremberg, Daimler-Benz em Berlim e Demag operavam em múltiplos turnos sob bombardeio constante. Ao final da guerra, restavam apenas os modelos Panther G, a variante final que incorporava modificações baseadas em 2 anos de experiência em combate. Os aliados descobriram esses veículos espalhados por uma área que se estende da Dinamarca à Checoslováquia e à Áustria, uma distribuição geográfica que refletia tanto os últimos movimentos desesperados das forças alemãs quanto o colapso completo da cadeia logística que os mantinha operacionais. Alguns Panthers permanecem operacionais, abandonados intactos pelas tripulações que simplesmente foram embora quando as ordens pararam de chegar e o combustível se esgotou. Outros foram sistematicamente destruídos pelas forças em retirada, suas torres explodidas por cargas de demolição em cumprimento às ordens de não deixar equipamento utilizável para o inimigo. Muitos estão danificados por falhas mecânicas. Os crônicos problemas de confiabilidade que afetavam o projeto os deixaram imobilizados às beiras das estradas por toda a Europa ocupada. Registros alemães capturados revelam que a taxa média de disponibilidade operacional dos Panthers nunca excedeu 60%, mesmo em unidades prioritárias, e frequentemente caía para 30% durante operações de combate prolongadas. Na fábrica da MAN em Nuremberg, forças americanas encontram registros de produção detalhados mostrando que 1.768 Panthers foram construídas naquela instalação apenas. A fábrica da Daimler-Benz revela desenhos de engenharia, dados de testes e análises metalúrgicas que explicam tanto as forças do Panther quanto suas fraquezas persistentes. Documentos técnicos descrevem em detalhe as modificações implementadas ao longo da produção, cada mudança uma resposta a falhas específicas relatadas do fronte. Os registros mostram que os acionamentos finais foram redesenhados 3 vezes, que o sistema de refrigeração passou por 4 revisões maiores e que a qualidade da blindagem deteriorou-se progressivamente conforme a escassez de materiais forçou o uso de ligas substitutas contendo menos níquel e molibdênio. Para os oficiais de inteligência militar, a questão torna-se imediata. Quais exemplares devem ser preservados para avaliação técnica
e quais devem ser eliminados o mais rápido possível. O debate reflete prioridades diferentes entre especialistas aliados. Especialistas em artilharia querem realizar testes balísticos, disparando armas aliadas contra a blindagem do Panther para entender as características de penetração e desenvolver munições mais eficazes. Engenheiros automotivos querem examinar a transmissão e os acionamentos finais que falhavam com tanta frequência, buscando entender se os problemas resultavam de falhas de design fundamentais ou simplesmente de fabricação apressada sob condições de guerra. Os serviços de inteligência querem todos os documentos que possam revelar o pensamento alemão no desenvolvimento de tanques, procurando indícios sobre projetos ainda mais avançados que possam ter estado em desenvolvimento. No entanto, o grande número de Panthers torna impossível a preservação abrangente. As operações americanas para garantir Panthers começam poucos dias após a rendição alemã em 8 de maio. Embora a Operation Backfire fosse principalmente focada em foguetes V2, ela inclui disposições para avaliar veículos blindados alemães considerados de interesse técnico significativo. O Departamento de Artilharia do Exército dos Estados Unidos estabelece um ponto de coleta em um castelo alemão requisitado, onde veículos capturados passam por avaliação inicial, conduzida por equipes mistas de oficiais de artilharia, engenheiros mecânicos e metalurgistas. Equipes de inteligência técnica, operando sob o Combined Intelligence Objectives Subcommittee, identificam exemplares particularmente intactos ou interessantes para envio à América, priorizando veículos com sistemas ópticos completos, transmissões funcionais ou características incomuns de blindagem. Entre junho e setembro de 1945, os americanos transportam 11 Panthers através do Atlântico em navios de carga Liberty convertidos. 6 vão para o Aberdeen Proving Ground em Maryland, onde o Laboratório de Pesquisa Balística realiza extensos testes de disparo que consumirão milhares de projéteis ao longo dos meses seguintes. 3 vão para Fort Knox, no Kentucky, para avaliação de mobilidade e componentes automotivos por equipes especializadas em transmissões e suspensões de veículos rastreados. 2 chegam ao General Motors Technical Center em Detroit, onde engenheiros civis contratados especificamente para o projeto os desmontam completamente para analisar métodos de fabricação, técnicas de soldagem e metalurgia, documentando cada etapa com fotografias e desenhos detalhados. Em Aberdeen, equipes de teste disparam canhões britânicos de 17 libras, canhões americanos de 90 mm e armas alemãs capturadas de 88 mm contra cascos de Panthers posicionados em várias distâncias e ângulos calculados com precisão. Os resultados, documentados em relatórios classificados de outubro de 1945, que permaneceriam secretos até a década de 1970, confirmam o que a experiência em combate já sugeria. A blindagem frontal inclinada do Panther, com 80 mm de espessura a 55 graus, oferece excelente proteção contra a maioria dos canhões de tanques aliados em distâncias normais de combate de 800 a 1.200 metros. O canhão americano de 76 mm, armamento padrão do Sherman, não consegue penetrar a blindagem frontal do Panther em distâncias de combate típicas com munição perfurante padrão, confirmando os relatórios de frustrações das tripulações americanas na Normandia e nas Ardenas. No entanto, os testes também revelam que a blindagem lateral, com apenas 40 mm, representa uma vulnerabilidade crítica explorada consistentemente por forças aliadas que desenvolveram táticas especificamente para flanquear os Panthers. Os testes demonstram que praticamente qualquer arma antitanque aliada pode penetrar os lados do Panther em distâncias de combate normais. A blindagem traseira, ainda mais fina com 40 mm verticais, prova-se vulnerável até mesmo a canhões de 20 mm em distâncias curtas. Esta descoberta valida as táticas aliadas que enfatizavam mobilidade e flanqueamento sobre confrontos frontais diretos. Os testes de mobilidade em Fort Knox expõem as fraquezas mecânicas do Panther de forma abrangente e sistemática. Motoristas de teste americanos, veteranos experientes familiarizados com múltiplos tipos de veículos rastreados,
relatam que o motor HL-230 superaquece durante operação prolongada, especialmente em temperaturas ambiente acima de 25 graus Celsius. Os acionamentos finais, componente crítico que transmite potência do motor para as rodas motrizes, falham após aproximadamente 150 km de operação, exatamente como relatórios de campo alemães haviam indicado. O design das rodas de estrada entrelaçadas, embora proporcionando excelente distribuição de peso e desempenho cross-country, acumula lama entre as rodas sobrepostas e congela em tempo frio, imobilizando completamente o veículo até que as tripulações possam derreter o gelo manualmente. Os engenheiros da General Motors em Detroit conduzem análises ainda mais detalhadas. Ao desmontar completamente 2 Panthers, eles descobrem que a qualidade de fabricação varia enormemente entre componentes, refletindo a produção sob bombardeio constante e escassez crescente de materiais. Alguns componentes mostram usinagem de alta qualidade e metalurgia superior, enquanto outros revelam soldagens apressadas, acabamento pobre e uso de ligas substitutas de qualidade inferior. As análises metalúrgicas confirmam que os Panthers de produção tardia utilizavam aço com teor reduzido de elementos de liga críticos, resultando em blindagem mais quebradiça e propensa a lascar quando atingida por projéteis, mesmo quando estes não penetravam completamente. Em janeiro de 1946, o interesse técnico americano no Panther praticamente conclui. Os relatórios finais, circulando entre o Departamento de Guerra e fabricantes de tanques sob contrato, reconhecem a eficácia do design do Panther, mas recomendam contra a adoção de suas características mais complexas. Os Estados Unidos decidem que o desenvolvimento futuro de seus tanques seguirá um caminho diferente, enfatizando confiabilidade e facilidade de manutenção em vez de proteção máxima de blindagem. Esta filosofia moldará o desenvolvimento do M46 Patton, do M47 e, eventualmente, do M48, todos priorizando simplicidade mecânica e confiabilidade operacional sobre inovações técnicas arriscadas. As operações britânicas refletem interesses semelhantes, mas com restrições de recursos mais apertadas que forçam escolhas mais seletivas. A School of Tank Technology, em Chobham, recebe 7 Panthers entre maio e agosto de 1945, cuidadosamente selecionados para representar diferentes estágios de produção e condições variadas. A abordagem britânica enfatiza a avaliação comparativa, testando Panthers ao lado de Tigers capturados e do próprio Centurion britânico, que entra em testes de protótipo no mesmo período. Esta comparação direta permite aos engenheiros britânicos avaliar o Panther não isoladamente, mas como parte de uma progressão mais ampla no design de tanques. Na Lulworth Armored Fighting Vehicle Gunnery School, em Dorset, artilheiros britânicos disparam canhões de 17 e 20 libras contra alvos Panther, ao longo do final de 1945 e início de 1946. Os testes, conduzidos com a típica minuciosidade britânica que caracterizava suas avaliações técnicas, medem a penetração em distâncias de 500 a 2.000 jardas, documentam características de lascamento quando projéteis não penetram e avaliam a eficácia de vários tipos de munição, incluindo perfurante padrão, perfurante de núcleo rígido e munição sabote, descartável recém-desenvolvida. Relatórios classificados de fevereiro de 1946 observam que o canhão de 17 libras pode derrotar a blindagem frontal do Panther a 1.000 jardas usando munição sabor descartável de núcleo de tungstênio, embora não com projéteis perfurantes, padrão que ricocheteiam na blindagem inclinada. Engenheiros britânicos prestam atenção especial ao equipamento óptico dos Panthers, reconhecendo que as miras e telêmetros alemães representam vantagens tecnológicas genuínas que contribuíram significativamente para a eficácia do Panther em combate. Vários Panthers são desmontados especificamente para extrair seus sistemas de mira Zeiss para estudo detalhado. Os britânicos descobrem que as ópticas alemãs proporcionam claridade superior e maior ampliação que equipamentos equivalentes aliados, permitindo identificação de alvos e tiro preciso em distâncias maiores. Esta descoberta influencia diretamente o desenvolvimento de miras para o Centurion
e veículos britânicos subsequentes. Os britânicos também realizam análises metalúrgicas detalhadas em instalações do Ministério do Abastecimento, descobrindo que a escassez de materiais na guerra forçou fabricantes alemães a usar ligas substitutas que reduziram significativamente a qualidade da blindagem nos Panthers de produção tardia. Amostras de blindagem de Panthers produzidos em 1943 mostram propriedades materiais superiores comparadas com exemplares de 1945, confirmando que a deterioração da capacidade industrial alemã afetou não apenas o volume de produção, mas também a qualidade fundamental dos veículos produzidos. Diferente dos americanos, a Grã-Bretanha não pode se dar ao luxo de manter múltiplos Panthers por longo prazo, devido a restrições orçamentárias severas no período pós-guerra. Até meados de 1946, a School of Tank Technology retém apenas 2 exemplares, usando-os para demonstrações ocasionais e como veículos de comparação para o desenvolvimento contínuo do Centurion. Os restantes entram no programa de descarte, suas partes úteis removidas para estoque de peças sobressalentes antes que os cascos sejam cortados para sucata. As operações soviéticas no leste da Alemanha se desenrolam com característica minuciosidade e sigilo que marcava todas as atividades de inteligência técnica soviética. Unidades do Exército Vermelho descobrem números substanciais de Panthers na Silésia, Saxônia e na Checoslováquia ocupada, muitas vezes chegando a fábricas e depósitos depois que forças americanas já removeram os exemplares mais interessantes de áreas que brevemente estiveram sob controle ocidental antes das linhas de demarcação serem estabelecidas. Os soviéticos, ainda assim, garantem pelo menos 40 Panthers, em várias condições entre maio e julho de 1945, incluindo vários praticamente novos abandonados, quando o colapso final eliminou qualquer possibilidade de entrega às unidades de combate. Diferente de seus aliados ocidentais, a União Soviética envia praticamente tudo para o leste, refletindo uma filosofia de inteligência técnica que enfatizava a coleta abrangente sobre seleção cuidadosa. Panthers inteiros viajam de trem para o campo de testes de Kubinka, nos arredores de Moscou, para o Instituto Científico de Pesquisa de Artilharia em Leningrado e para vários bureaus de design de tanques, incluindo o escritório de design de Morozov em Kharkov e as instalações de Tankograd nos Urais. O programa de teste soviético, conduzido ao longo do final de 1945 e através de 1946, foca intensamente na blindagem inclinada do Panther e no canhão de 75 mm de cano longo, tecnologias que os designers soviéticos consideravam diretamente relevantes para seus próprios projetos em desenvolvimento. Projetistas de tanques soviéticos estão desenvolvendo o que se tornará o T-54, que entraria em produção em 1947, e estudam cuidadosamente o layout do Panther, particularmente sua distribuição de peso, perfil baixo e uso extensivo de blindagem inclinada. Relatórios de Kubinka, desclassificados décadas depois durante a abertura parcial dos arquivos soviéticos nos anos 1990, revelam que testadores soviéticos consideraram o canhão do Panther superior ao seu próprio de 85 mm em penetração de blindagem em todas as distâncias testadas, embora criticassem severamente a complexidade mecânica e a falta de confiabilidade do veículo, que consideravam inaceitável para operações militares soviéticas que enfatizavam números, simplicidade e facilidade de manutenção em condições de campo. Os soviéticos também realizam testes com fogo real extensivos, usando Panthers capturados como alvos para canhões de 122 mm soviéticos montados em canhões de assalto Izu-122 e avaliando quão bem a blindagem do Panther resiste a armas antitanque soviéticas, incluindo o canhão de 57 mm e o novo canhão de 100 mm que entrava em desenvolvimento. Estes testes fornecem dados cruciais sobre a eficácia de armamentos soviéticos contra os melhores tanques alemães, informações consideradas essenciais para o planejamento militar soviético que já antecipava potenciais conflitos futuros. Mais significativamente, a União Soviética transfere vários Panthers para a Polônia e a Checoslováquia,
onde eles servem brevemente em exércitos pós-guerra antes de serem substituídos por veículos de projeto soviético, conforme Moscou padroniza o equipamento militar do Bloco Oriental. Pelo menos um Panther teria sobrevivido em serviço romeno até 1950, operado por uma unidade de treinamento antes de finalmente ser descartado, quando peças sobressalentes se tornaram completamente indisponíveis. A abordagem soviética difere fundamentalmente dos métodos ocidentais em filosofia e objetivos. Enquanto o interesse americano e britânico no Panther é analítico e limitado no tempo, focado em entender um adversário específico agora derrotado, o interesse soviético conecta-se diretamente ao trabalho de design em andamento, que moldará o desenvolvimento de veículos blindados soviéticos por décadas. A influência do Panther é visível no T-54, no T-55 e nos designs subsequentes que dominaram os arsenais do Pacto de Varsóvia através da Guerra Fria. A destruição sistemática dos Panthers começa de fato no final de 1945, sob diretivas do Conselho de Controle Aliado, estabelecidas pela Conferência de Potsdam, em agosto de 1945. Essas ordens determinam a eliminação de equipamentos militares alemães para evitar qualquer possibilidade de renovado militarismo alemão, refletindo os temores aliados de que a Alemanha pudesse eventualmente se rearmar como havia feito após a Primeira Guerra Mundial. A escala da destruição é impressionante e sistemática. Na zona de ocupação britânica, equipes de recuperação identificam 387 Panthers, considerados inadequados para a preservação. Esses veículos são levados para campos de tiro em Altenwalde e Münsterlager, onde unidades de artilharia britânica os usam para a prática de tiro. Artilheiros disparam armas antitanque contra Panthers estáticos para treinar tripulações e testar a eficácia de munições, transformando os temidos predadores das estepes russas e florestas francesas em alvos imóveis. Uma vez completamente perfurados por centenas de projéteis, os cascos são cortados para sucata, usando maçaricos e enviados para fundições britânicas, enfrentando grave escassez de aço na reconstrução pós-guerra. Na zona americana, operações semelhantes eliminam centenas de Panthers ao longo de 1946 e 1947. No campo de treinamento de Grafenwöhr, na Baviera, destruidores de tanques americanos engajam Panthers, posicionados como alvos em distâncias variadas, fornecendo treinamento realístico para tripulações, enquanto garantem que os veículos sejam completamente destruídos. Os exercícios servem tanto para treinamento quanto para garantir que os veículos não possam ser restaurados por qualquer grupo que pudesse ter intenções hostis. Os franceses, controlando a região do Sarre e partes do Reno, recuperam Panthers para sucata durante seus próprios esforços de reconstrução. A França enfrenta grave escassez de aço e um único Panther rende aproximadamente 45 toneladas de metal recuperável quando completamente desmontado. Ao longo de 1946, equipes francesas de recuperação localizam sistematicamente Panthers abandonados, removem tudo reutilizável, incluindo sistemas ópticos, instrumentos e componentes mecânicos ainda funcionais, e enviam os cascos para fundições, onde são derretidos para produzir aço para a reconstrução civil. Fatores ambientais aceleram a eliminação dos Panthers não recuperados. Panthers abandonados em florestas corroem rapidamente quando expostos aos elementos, seus cascos finos em alguns locais, perfurando com ferrugem em poucos anos. Aqueles deixados em rios ou pântanos, onde ficaram atolados durante operações de combate, deterioram-se além da recuperação, tornando-se parte permanente da paisagem até que eventuais operações de recuperação décadas depois os removam como curiosidades históricas. Em 1948, talvez 200 Panthers permaneçam nas mãos dos aliados e em várias coleções técnicas de uma população original de vários milhares. A rapidez do descarte reflete considerações práticas em vez de vandalismo histórico. Armazenar tanques requer espaço considerável, segurança contra roubo ou vandalismo e recursos de manutenção que a Europa pós-guerra simplesmente não pode dispensar quando cada edifício e cada recurso é necessário para a reconstrução.
Além disso, a reputação do Panther como arma formidável torna sua eliminação politicamente desejável. Ao remover esses veículos de circulação, os aliados demonstram visivelmente que o poder militar alemão foi completamente desmantelado, uma mensagem tanto para a população alemã quanto para a comunidade internacional. Os Panthers que sobrevivem a essa eliminação sistemática devem sua preservação a circunstâncias específicas e decisões institucionais deliberadas. A concentração mais significativa existe em museus nas nações aliadas, preservados como exemplares históricos e técnicos. O Bovington Tank Museum, em Dorset, adquire um Panther AOSF-G em 1946, um dos veículos usados para testes em Lulworth. Esse exemplar, cuidadosamente mantido ao longo das décadas subsequentes, torna-se um dos Panthers mais completos existentes, eventualmente restaurado à condição operacional nos anos 1990. O United States Army Ordnance Museum, em Aberdeen, retém 2 Panthers do programa original de testes, preservando-os inicialmente como referência técnica antes que seu valor histórico se torne aparente. Um é eventualmente transferido para o Museu Patton, em Fort Knox, onde permanece em exibição ao lado dos próprios tanques americanos que combateram contra Panthers na Europa. Na França, o Musée de Blindés em Saumur preserva um Panther G recuperado do campo de batalha da Normandia nos anos 1960 e extensivamente restaurado durante os anos 1970 por técnicos especializados que reconstruíram componentes não mais disponíveis. Este exemplar torna-se um dos poucos Panthers operacionais no mundo, ocasionalmente demonstrado em eventos de história militar. O Kubinka Tank Museum, nos arredores de Moscou, exibe um Panther entre sua extensa coleção de veículos blindados estrangeiros, representando uma das capturas originais soviéticas e preservado através de toda a Guerra Fria como exemplo da tecnologia adversária. Além de museus, um punhado de Panthers sobrevive em locais inesperados. O exército suíço opera pelo menos um Panther até os anos 1950, tendo-o comprado da França como parte de um programa para avaliar projetos de tanques estrangeiros durante o período de modernização militar suíça. Esse veículo eventualmente chega ao Museu Militar Suíço, quando finalmente retirado de serviço. Vários Panthers permanecem onde caíram durante o combate, enterrados por agricultores que simplesmente cobriram os cascos com terra para recuperar suas terras para cultivo ou submersos em cursos d'água onde caíram durante batalhas. Em 1982, equipes de recuperação usando equipamento especializado retiram um Panther de um rio perto de Koblenz, o tanque tendo caído de uma ponte durante combates em março de 1945. A restauração subsequente revela o veículo notavelmente completo, com sua munição ainda nos racks e objetos pessoais da tripulação preservados pela água fria. Pesquisas modernas conduzidas por historiadores militares e entusiastas de veículos blindados sugerem que aproximadamente uma dúzia de Panthers substancialmente completos existem em coleções ao redor do mundo, com talvez outra dúzia representada por componentes principais ou exemplares parcialmente restaurados em várias condições. Isso representa uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 0,4% da produção original, tornando os Panthers sobreviventes significativamente mais raros que muitos outros veículos blindados da Segunda Guerra Mundial. A raridade torna cada sobrevivente extraordinariamente valioso, tanto histórica quanto financeiramente. Colecionadores privados ocasionalmente adquirem Panthers através de leilões especializados ou vendas privadas, embora os preços excedam 1 milhão de libras esterlinas para qualquer exemplar em condição operacional, refletindo tanto a raridade quanto o custo substancial de manutenção e operação. A influência do Panther no desenvolvimento de tanques pós-guerra prova-se complexa e frequentemente superestimada por entusiastas que veem influência direta onde designers simplesmente desenvolveram soluções similares para problemas similares. Projetistas americanos, embora reconheçam o layout eficaz da blindagem do Panther e a eficácia de seu canhão de cano longo, rejeitam em última análise sua filosofia de design que priorizava desempenho máximo sobre confiabilidade.
O M26 Pershing e seu sucessor, o M46 Patton, enfatizam confiabilidade e facilidade de manutenção em vez de proteção máxima, refletindo lições aprendidas não apenas do Panther, mas da experiência americana com seus próprios tanques durante a guerra. Engenheiros britânicos desenvolvendo o Centurion estudam o Panther cuidadosamente durante 1945 e 1946, mas concluem que as prioridades britânicas diferem fundamentalmente das alemãs. O design do Centurion reflete lições do Panther ao mesmo tempo que evita suas fraquezas conhecidas, produzindo um tanque muito mais confiável que serviria em exércitos ao redor do mundo por décadas. O Centurion adota blindagem inclinada e um canhão de alta velocidade, mas prioriza simplicidade mecânica e facilidade de manutenção em condições de campo. A resposta da União Soviética é a mais direta e documentada. O T-54, que entra em serviço em 1947, mostra claramente a influência do Panther em sua blindagem inclinada, design relativamente compacto e ênfase em um canhão de alta velocidade como armamento principal, embora engenheiros soviéticos desenvolvam esses conceitos independentemente para atender aos seus próprios requisitos operacionais específicos que enfatizavam números de produção massivos e simplicidade de operação. O Panther também demonstra limitações tecnológicas que moldam o pensamento pós-guerra de maneiras importantes. Sua suspensão entrelaçada complexa, embora ofereça excelente desempenho cross-country e distribuição de peso, revela-se um pesadelo de manutenção em condições de campo. Projetos futuros de tanques adotam universalmente sistemas de suspensão mais simples. Da mesma forma, as falhas recorrentes na transmissão do Panther convencem engenheiros em todas as nações que a confiabilidade automotiva importa, tanto quanto a proteção de blindagem para a eficácia operacional real. Essas lições aprendidas com Panthers, capturados durante meses de testes sistemáticos, influenciaram o desenvolvimento de tanques ao longo da Guerra Fria de maneiras sutis, mas significativas. A ênfase em confiabilidade mecânica, a preferência por suspensões mais simples e o reconhecimento de que a excelência técnica deve ser equilibrada com capacidade de produção e sustentabilidade logística, tornaram-se princípios fundamentais do design de tanques pós-guerra. No entanto, talvez o legado mais significativo do Panther esteja no que ele representa historicamente. A última geração de veículos blindados alemães que combinava inovação genuína com as fraquezas industriais e logísticas fundamentais que asseguraram a derrota da Alemanha. O Panther foi tecnicamente superior a muitos adversários, mas essa superioridade técnica não pôde compensar as realidades estratégicas mais amplas da guerra. Maio de 1945 parece distante agora. Aquele momento em que centenas de Panthers estavam abandonados por um continente, representando tanto a sofisticação tecnológica alemã quanto o fracasso final da máquina de guerra do Terceiro Reich. A corrida para capturar, testar e entender esses veículos ocupou engenheiros e oficiais de inteligência aliados por menos de 2 anos antes que o descarte sistemático começasse e a atenção se voltasse para novas ameaças emergentes da Guerra Fria. Hoje, os poucos sobreviventes permanecem em museus como lembranças de quão rapidamente, até mesmo a mais formidável tecnologia militar, se torna obsoleta, quão completamente a história pode ser eliminada quando a preservação compete com necessidade prática. O pequeno grupo de Panthers que resta representa uma fração minúscula do que existia em 1945, preservado através de uma combinação de decisões institucionais deliberadas, iniciativa individual de curadores e historiadores e pura circunstância. Eles permanecem como testemunhos materiais que permitem que observadores modernos entendam o que tornou o Panther simultaneamente impressionante e imperfeito, para apreciar a conquista de engenharia que ele representa, ao mesmo tempo em que oferece uma janela para a transição do poder bélico e do pensamento de design de tanques da era da Guerra Total para o cenário da Guerra Fria. O Panther, em sua complexidade e capacidade, representou o ápice de uma filosofia de design que se tornou insustentável. Sua eliminação sistemática não foi apenas um ato de desmilitarização,
mas o reconhecimento de que a próxima geração de conflitos exigiria uma nova doutrina, uma que equilibrasse poder de fogo e blindagem com a confiabilidade, a facilidade de produção em massa e a sustentabilidade logística que o Panther notoriamente não possuía. Na corrida tecnológica que se seguiu à sua captura, o conhecimento adquirido pelos aliados, tanto sobre suas forças quanto sobre suas falhas, tornou-se um catalisador. Os engenheiros ocidentais e soviéticos aprenderam que a excelência técnica em campo não era suficiente se não pudesse ser sustentada pela fábrica e pela cadeia de suprimentos. Essa lição, forjada nos campos de tiro de Aberdeen e Kubinka e nos relatórios de engenharia de Detroit, é o verdadeiro e duradouro legado do Panther. Os cascos restantes, que agora repousam silenciosamente sob luzes de museus, são mais do que meros artefatos de aço. Eles são a prova material de que, na guerra, o conhecimento técnico mais valioso é aquele que revela as fraquezas ocultas do inimigo e molda a estratégia para o futuro. O fim de um tanque não está apenas no campo de batalha, mas na bancada